Olá, seja muito bem-vindo ao canal Bíblia de Todos. Hoje você vai descobrir 7 verdades chocantes sobre o inimigo espiritual, coisas que Satanás jamais poderá fazer. Fique comigo até o final, porque vou compartilhar dicas práticas, histórias reais e, é claro, chamadas para a ação que vão transformar sua maneira de enxergar a batalha espiritual. Você já sentiu aquele medo silencioso? E se ele souber o que eu penso? E se ele estragar meus planos? Pois é, muitos acreditam que Satanás tem superpoderes que ele não possui. Mas você está prestes a descobrir que ele é muito mais limitado do que imaginamos. E isso é uma excelente notícia. Antes de começarmos, já deixa o seu like e se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo que fortaleça a sua fé. Pronto? Então vamos lá. Primeiro ponto. Satanás não pode ler seus pensamentos. Você já se sentiu observado como se alguém tivesse acesso secreto aos seus medos e inseguranças? Talvez tenha hesitado em orar ou se abrir pensando, e se ele souber o que estou sentindo por dentro? Pois saiba, Satanás não tem supervisão para invadir o seu íntimo. Ele enxerga suas atitudes, escuta suas palavras e estuda seus padrões, mas para de frente na porta da sua mente. Deus é o único que sondou e examinou o coração humano. Jeremias 17:10. Enquanto você conversa com o Pai, Ele conhece cada motivo, cada desejo escondido. Satanás, por sua vez, só pode trabalhar com suposições. Ele planta dúvidas, espalha mentiras, mas não lê sua mente. Isso significa que as acusações que surgem na sua cabeça não são revelações do inimigo, mas reflexos das suas próprias feridas e inseguranças. Para ilustrar, deixe-me contar sobre o Rafael. Ele carregava um peso no peito há anos, acreditando que todos sabiam de uma falha do passado. No trabalho, sentia o olhar de cada colega como uma reprovação silenciosa. Nas rodas de oração, achava que cada palavra de incentivo era só para disfarçar a decepção. Até que num retiro espiritual, alguém compartilhou Jeremias 17:10. Eu, o Senhor, fundo o coração, examino a mente. Foi aí que Rafael entendeu. Sua culpa era um filme mental, não uma denúncia divina. Ele começou a anotar cada pensamento acusador em um caderno e logo depois escrevia ao lado a verdade bíblica que o contrariava. Em poucas semanas, ao ver no papel aquelas mentiras desmontadas, experimentou uma libertação profunda. Agora, eu desafio você a fazer o mesmo. Sempre que vier o pensamento, você não é bom o bastante, ou todos vão descobrir seu erro, pare imediatamente. Anote esse pensamento num papel ou em uma nota do celular. Abra sua Bíblia ou app e procure uma promessa que corte essa mentira. Por exemplo, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram. 2 Coríntios 5:17. Declare em voz alta essa verdade como quem restitui seu território mental. Ao final do dia, volte aqui e compartilhe um desses pares de pensamento-verdade nos comentários. Você vai se surpreender ao perceber que, mesmo sem acesso à sua mente, Satanás perde poder sobre você quando você reavalia cada acusação com a palavra de Deus. Lembre-se, sua mente é um templo guardado pelo Espírito Santo. Ninguém, nem mesmo o inimigo, pode ultrapassar essa muralha sem sua permissão. Use a Bíblia como sua espada e transforme cada mentira em revelação de amor e verdade. Segundo ponto. Satanás não pode conhecer o futuro. Você já acordou de manhã e foi tomado por um turbilhão de "e se? E se eu perder meu emprego? E se meu projeto fracassar? E se algo ruim acontecer no meu casamento?" Esses pensamentos drenam a nossa paz antes mesmo do dia começar. Mas aqui está a verdade libertadora. O inimigo jamais consegue antecipar o que Deus já escreveu para você. Deus declarou claramente em Isaías que Ele conhece o fim desde o princípio.
Enquanto você ainda nem escolheu seu café da manhã, o Senhor já desenhou cada cena da sua história e nada pode frustrar o plano dele. Satanás até tenta palpitar, espalhar boatos, levantar dúvidas sobre o que vem pela frente, mas está sempre correndo atrás, correndo atrás. Ele reage ao que Deus faz, nunca antecipa. Então, toda vez que aquele "e se" surgir, transforme-o em uma oportunidade para declarar quem está no controle. Respire fundo e diga: o que Deus planejou para mim, ninguém frustra. Faça dessa frase o seu escudo invisível, use-a como um mantra. É simples. Converta a ansiedade em adoração, preocupação em proclamação. Deixe eu contar sobre a Júlia, uma pastora jovem que passava noites em claro antes de cada encontro com o grupo de jovens. Ela se via tremendo só de pensar em imprevistos, e isso a deixava exausta antes mesmo de subir no palco. Um dia, uma amiga a desafiou a ler em voz alta aquele trecho de Isaías, a gravar em áudio e ouvir enquanto dormia. 10 minutos depois, ela dormiu o sono mais profundo da vida. Ao despertar, sentiu uma confiança que nunca sentira antes. Naquela mesma manhã, as portas que ela tanto temia se abriram de maneira surpreendente. Novos voluntários se apresentaram, o local ficou lotado e tudo correu melhor do que ela imaginava. Agora é a sua vez. Nas próximas 48 horas, sempre que a ansiedade sobre o futuro bater, pare o que estiver fazendo, feche os olhos e repita 3 vezes: eu confio no autor da minha história. Depois volte aqui e conte nos comentários qual foi o cenário em que você mais precisou dessa declaração e como ela mudou o seu dia. Lembre-se, o inimigo só vê as suas reações, mas você caminha orientado pela sabedoria de Deus, que já conhece o desfecho. Declare isso hoje e viva cada passo com a segurança de quem sabe para onde está indo. Terceiro ponto: Satanás jamais poderá te separar do amor de Deus. Você já sentiu aquela voz interna sussurrando: você falhou demais, Deus não te ama mais? Ou aquela culpa que aperta o peito e faz você duvidar do valor do seu próprio coração? Pois saiba, por mais que o inimigo tente te acusar, ele não tem poder para romper o laço de amor que Deus estabeleceu com você em Cristo. Estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios podem nos separar do amor de Deus. Essa é a declaração poderosa de Romanos 8, 38 e 39. Não é um texto teórico. É uma armadilha derrotada. O amor de Deus não é condicional ao seu desempenho, às circunstâncias ou ao julgamento alheio. Ele é inquebrável, eterno e direcionado a você. Quando aquela dúvida chegar, seja após um erro, uma discussão ou simplesmente um dia difícil, pare o que estiver fazendo, respire fundo e diga em voz alta: nada nem ninguém pode me afastar do amor de Deus. Faça dessa frase o seu escudo. Deixe-a pulsar no seu peito como um ritmo que afugenta a acusação. Sinta cada sílaba carregada de graça e liberdade. Dica prática: pegue um bloco de notas ou post-its coloridos. Em cada um, escreva uma frase afirmando o amor de Deus por você. Eu sou amado. Ele cuida de mim. Sou precioso para o Pai. Cole onde você mais olhar durante o dia. Espelho, cabeceira, painel do carro ou até no celular como plano de fundo. Cada vez que seus olhos encontrarem essas palavras, permita que elas penetrem sua mente e coração. Logo você vai notar que, em vez de reagir às vozes de condenação, passa a abraçar a verdade da Escritura. Vou compartilhar um testemunho rápido. A Júlia, uma jovem líder de louvor, passou por um momento de grande fracasso em um projeto da igreja. Ela se sentiu desamparada, achando que havia perdido o valor aos olhos de Deus e dos irmãos. A ansiedade a consumia,
noites em claro, incapacidade de cantar com alegria, até que um amigo recomendou o exercício dos post-its. Na primeira manhã, ela acordou e leu "Eu sou amado" 5 vezes antes de sair da cama. No segundo dia, cantou com lágrimas nos olhos, mas com o coração leve. No terceiro dia, sentiu uma convicção tão forte do amor divino que voltou a ministrar com unção renovada. A voz acusadora calou-se diante da palavra escrita e proclamada. Agora é a sua vez. Nas próximas 72 horas, sempre que a acusação surgir, pegue um post-it e escreva: "Nada me separa do amor de Deus". Cole em um lugar estratégico e, antes de cada refeição ou reunião, leia em voz alta. Depois, volte aqui e conte nos comentários qual foi o impacto desse exercício na sua confiança e paz interior. Lembre-se, Satanás pode tentar ferir sua autoestima, mas o amor de Deus te envolve como uma muralha impenetrável. Declare hoje, agora mesmo, que você é amado sem fronteiras e experimente a liberdade de caminhar sustentado por esse amor inabalável. Você já sentiu seu mundo desabar e pensou: "Nunca mais vou me recuperar, perdi tudo"? Talvez tenha ouvido a voz que sussurra: "Ele me tirou a paz, me deixou sem saída". Mas aqui está a verdade libertadora. A capacidade de criar e imprimir vida é exclusiva de Deus. Satanás só sabe destruir. Em princípio, Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1:1. E lá em Gênesis 2:7, lemos que Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Esse fôlego, essa centelha de existência, só procede do Criador. Por mais que o inimigo tente prometer algo novo, soluções fáceis, atalhos escusos, tudo isso é ilusão. Ele rouba, mata e destrói. Não tem recurso para dar vida de verdade. Quando o desânimo apertar, declare em voz alta: "Senhor, só Tu tens a fonte da vida. Em Ti encontro renovação". Esse é o seu antídoto. Enquanto o medo grita que você está acabado, a sua declaração traz cura, restauração e esperança. Dica prática: sempre que se sentir vazio ou sem forças, faça um exercício simples. Escolha uma passagem que fale da vida divina, como João 10:10. "Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância". Leia em voz alta 3 vezes, pausando, para sentir cada palavra tocar seu coração. Em seguida, escreva num papel uma área da sua vida que pareça morta, um sonho abandonado, um relacionamento em crise ou uma motivação que se perdeu. Ao lado, anote: "Em Cristo sou cheio de vida nova". Coloque esse papel num local visível e leia antes de dormir. Deixe-me contar o que aconteceu com o Marcos, um amigo empresário que enfrentou falência e depressão profunda. Ele achava que tinha perdido tudo: clientes, credibilidade, até a vontade de sair da cama. Durante semanas repetia aos poucos: "Deus me deu tudo, Deus pode restaurar tudo". Num culto de cura, ele leu João 10:10 em voz alta e sentiu um calor no peito, como se uma fagulha de esperança renascesse. No mês seguinte, novos contratos surgiram e ele voltou a sonhar grande. Lembre-se, Satanás pode tentar destruir seus sonhos, seu ânimo, sua saúde emocional, mas ele não pode soprar vida. Somente o Deus que criou o universo tem esse poder. Proclame hoje essa vitória e deixe a vida de Deus florescer em você. 5º ponto. Satanás não pode vencer o poder da cruz. Você já sentiu o peso da culpa ou da acusação, como se nada do que você fizesse fosse suficiente para apagar seus erros? Talvez já tenha ouvido aquela voz dizendo: "Você está fora do alcance do perdão". Mas a verdade é esta: na cruz, Cristo despojou Satanás de todo o seu poder. E tendo despojado os poderes e as autoridades, os expôs publicamente e deles triunfou na cruz. Colossenses 2:15. Quando aqueles sentimentos de condenação baterem,
Pare e declare com convicção: estou perdoado, limpo e vitorioso pela cruz de Cristo. Essa frase não é apenas um mantra, é a principal bandeira de nossa vitória. A cruz não é um símbolo de fracasso, mas o altar onde Deus tornou a vergonha do pecado em glória eterna. Dica prática: escolha um momento do seu dia, de preferência ao acordar ou antes de dormir. Coloque a mão sobre o peito, feche os olhos e repita em voz alta 3 vezes: pela cruz, sou livre e vitorioso. Visualize uma cruz brilhando sobre você, desfazendo qualquer corrente de culpa ou medo. Deixe-me contar sobre o Ricardo, que vivia oprimido após falhar num projeto importante. Cada manhã, ele despertava com o peso do pecado, sentindo-se incapaz de recomeçar. Quando participou de um estudo sobre a cruz, resolveu aplicar o exercício diariamente. Na primeira semana, sentiu um alívio súbito ao declarar aquela verdade. Na segunda, percebeu que não sentia mais a mesma ansiedade. Hoje, Ricardo lidera equipes com confiança, sabendo que qualquer acusação que chegar ao seu coração bate numa muralha: o poder da cruz. Agora é a sua vez. Nas próximas 48 horas, toda vez que sentir culpa ou medo, faça o exercício da cruz. Repita: estou perdoado, limpo e vitorioso pela cruz de Cristo. Depois, volte aqui e compartilhe nos comentários qual foi a situação em que mais precisou desse clamor e como isso transformou a sua atitude. Lembre-se, Satanás pode tentar usar a sua história contra você, mas a cruz transformou sua dívida em liberdade. Proclame hoje essa vitória e viva como quem já ganhou a guerra. Você já se sentiu encurralado por uma tentação, como se não houvesse saída e fosse impossível dizer não? Talvez o inimigo tenha sussurrado: você vai cair de novo, não adianta tentar. Mas aqui está a boa notícia: Satanás até oferece o convite ao pecado, mas nunca poderá te forçar a aceitar. A escolha é toda sua. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. Tiago 1, 14 e 15. Note que a tentação parte do desejo próprio e o momento de decisão é seu. Você não é uma marionete, tem livre arbítrio para resistir. Quando a voz do quero e do devo começar a brigar dentro de você, faça uma pausa e conte até 5. Nesse instante, diga em voz alta: eu escolho a vida em Cristo, não o caminho do pecado. Esse simples ato de nomear sua decisão quebra o impulso da tentação. Dica prática: sempre que aparecer um impulso forte, seja para falar algo que vai ferir alguém, consumir algo que vai te prejudicar ou adotar um hábito nocivo, use a regra dos 5 segundos. Conte: 1, 2, 3, 4, 5. E antes que o desejo domine seu coração, peça ao Espírito Santo a força para dizer não. Deixe eu contar sobre o Pedro, um amigo que lutava contra o vício em redes sociais. Passava horas rolando feed e se sentia escravo do celular. Toda vez que recebia a notificação, era como um chamado que dominava sua vontade. Quando ele aplicou a regra dos 5 segundos, passou a desconectar o aparelho, fazer uma oração rápida e retomar o controle. Em poucas semanas, sentiu liberdade. Não era mais comandado por um clique, mas pela escolha consciente de usar seu tempo para edificação. Lembre-se, você tem a autoridade em Cristo para dizer não ao pecado. Satanás pode convidar, mas quem abre a porta é você. Escolha hoje viver pelo Espírito e experimente a liberdade de quem caminha na vitória. 7º ponto: Satanás não pode mudar o desfecho final. Você já sentiu que, por mais que lute, algo está fora do seu controle e que o inimigo pode virar o jogo a qualquer momento? Pois aqui está a verdade imbatível. O desfecho da história já foi escrito por Deus e ninguém pode alterá-lo, nem mesmo Satanás.
Em Apocalipse 20:10 está escrito que o diabo, a besta e o falso profeta serão lançados no lago de fogo e enxofre, onde serão atormentados para todo o sempre. Essa não é uma simples previsão, é o selo definitivo da justiça de Deus. Satanás sabe que sua derrota é certa, por isso ataca com mais fúria quando sente o tempo passando. Quando vier aquele desânimo existencial, e se eu fracassar? E se tudo desmoronar? Pare, feche os olhos e declare em voz alta: minha vitória é eterna. O autor da história já selou meu final de glória. Use essa frase como um escudo. Ela te lembra de que, seja qual for a luta de hoje, ela é apenas um capítulo, não o fim do livro. Dica prática: leia Apocalipse 12:12 e 20:10 uma vez por dia, de preferência pela manhã. Anote num cartão a frase: o autor já garantiu meu final de glória, e carregue-a com você. Sempre que se sentir incapaz de prosseguir, retire o cartão e repita a frase 3 vezes, sentindo cada palavra restaurar sua confiança. Deixe-me contar sobre a Carla, que enfrentou uma fase de desemprego e viu portas se fecharem uma a uma. Cada não recebido soava como a confirmação de que ela jamais chegaria lá. Até que, lendo Apocalipse 12:12, ela entendeu por que o inimigo estava tão desesperado para derrotá-la. Porque em breve todas as portas se abririam. Com aquela convicção, ela enviou seu currículo com coragem renovada e em poucas semanas recebeu uma proposta melhor do que jamais imaginara. Agora é a sua vez. Nas próximas 48 horas, leve seu cartão com a frase: o autor já garantiu meu final de glória. Sempre que o medo do futuro ou a dúvida apertar, retire-o, leia e declare em voz alta. Depois, volte aqui e compartilhe nos comentários qual batalha você enfrentou e como essa declaração mudou seu ânimo. Lembre-se, a guerra já está ganha e quem segura a caneta do desfecho é Deus. Caminhe hoje com a certeza de que você faz parte de uma história de vitória eterna. E aqui chegamos ao fim da nossa jornada pelas 7 limitações do inimigo. Lembre-se, ele não pode ler seus pensamentos, ele não pode conhecer o futuro, ele não pode separar você do amor de Deus, ele não pode criar ou dar vida. Ele não pode vencer o poder da cruz. Ele não pode forçar você a pecar. Ele não pode mudar o desfecho final. Cada uma dessas verdades é um escudo para a sua fé e um convite para que você viva na liberdade que Cristo conquistou por você. Se hoje alguma dessas revelações tocou o seu coração, faça dela um novo hábito. Declare em voz alta. Compartilhe com alguém que precisa ouvir e escreva nos comentários como tem sido sua caminhada com essas promessas. Não deixe o inimigo te intimidar. Você tem a mente de Cristo, está amparado pelo amor do Pai, capacitado pelo Espírito Santo e caminha em direção a uma vitória já assegurada. Que essa mensagem seja o combustível que renove sua confiança e fortaleça sua esperança. Se você gostou, deixe o seu gostei. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Compartilhe este conteúdo com amigos e familiares. Juntos somos mais fortes. Muito obrigado por estar aqui. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe com paz, sabedoria e muita vitória.